Bom dia! Estamos começando a nossa aula de matemática de hoje e nós vamos continuar, fazendo atividades relacionadas ao conteúdo de frações que nós aprendemos na última aula. Então, abra comigo o seu módulo 3, na página 96, para a gente continuar exercitando esse conteúdo. Vamos lá? Aqui na quarta questão, nós temos uma pirâmide, um triângulo, e foi dividido em partes diferentes. Você pode observar que nós temos partes maiores e partes menores. Então, essa figura não está dividida em partes iguais. A letra A pergunta assim: em quantas partes a figura foi dividida? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Então, essa figura foi dividida em 9 partes. Letra B. A figura está dividida em partes iguais? Não, Nós acabamos de ver que tem partes maiores e partes menores. Então, ela não foi dividida em partes iguais. Então, responda aí que não. Letra C. A fração. Lembrando que quando o denominador é 9, nós lemos nono. Então, aqui, ó, são 4 nonos. A fração 4 nonos representa a parte colorida de verde dessa figura? Atenção! Nós só teríamos uma fração 4 nonos se eu tivesse a figura dividida em 9 partes iguais. Como essa figura não foi dividida em partes iguais, ela não pode ser representada por uma fração, porque para ser representada por uma fração, as partes têm que estar divididas igualmente. Então, aqui, ó, a fração 4 nonos representa a parte colorida de verde dessa figura? Não representa. Vamos responder aqui, ó, não representa. E por que não representa? Porque a figura não foi dividida em partes iguais. Porque a figura não foi dividida. Deixa eu ver que abrir aqui a imagem. Porque a figura não foi dividida em partes iguais. Ok? Entendido? Então, para ser representado por uma fração, a figura deveria ser dividida em partes iguais. Como ela não está dividida em partes iguais, então essa fração não representa essa figura. Ok? Vamos para o número 5. Nós temos aqui, ó, algumas figuras. E aí a gente vai ter que escrever uma fração para representar a parte colorida de amarelo em cada figura. E em seguida nós vamos escrever como que se leem essas frações. Então vamos lá, vamos relembrar duas coisas importantes. Numa fração, o denominador, que é o número que fica embaixo do tracinho, representa em quantas partes a figura foi dividida. Então, nessa figura aqui, por exemplo, olha, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4. Então, o denominador, o número que fica abaixo da linha, ó, o denominador dessa figura é 4, porque ela foi dividida em 4 partes. E o numerador, que é o número que fica em cima da linha, representa o total de partes coloridas. Quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3. Então, aqui nós temos a fração 3 quartos. Então, aqui, ó, 3 quartos. Deixa eu ver, tentar digitar para a letra ficar melhor, para poder ficar melhor para você conseguir visualizar.
Peraí. Vamos lá. 3/4. Eita. Você já pode ir escrevendo aí no seu, ok? Só estou colocando uma cor mais visível aqui. Mas você já pode ir escrevendo aí, ó. 3/4 é o nome dessa fração, certo? Ó, aqui na letra B, nós temos uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes essa figura foi dividida. Então, aqui, ó, o denominador é 8, porque a figura foi dividida em 8 partes. E dessas 8 partes, quantas foram pintadas? Qual é o numerador, a parte colorida da figura? 1, 2, 3, 4, 5. Que o numerador é 5. Ó, aqui, gente, não estava aparecendo o acento de 3, tá? Mas 3 tem acento, ok? Agora, 5/8 é o nome dessa fração aqui. Ó, 5/8. Certo? 5/8. Vamos lá. Vamos para a próxima, letra C. Aqui na letra C, nós temos uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o denominador dessa fração é 5, porque o denominador representa o total de partes em que a figura foi dividida. E o numerador, quantas partes foram coloridas. Então, aqui nós temos quantas partes coloridas? 2. Então, o numerador aqui é 2. E essa fração se chama 2/5. Ó, 2/5. Vamos para a letra D. Na letra D, eu tenho uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, o denominador é 6. E numerador. E o numerador? Quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram coloridas as 6 partes. Ou seja, um inteiro. A figura toda. E como que eu leio essa fração? 6/6. 6/6. Vocês estão percebendo que o numerador, o nome do número não muda. Então, aqui, ó, o numerador é 6, eu escrevo 6. Aqui o numerador 3, eu escrevo 3. Numerador 5, 5. O numerador é o nome do próprio número. O que vai mudar? O denominador. Aqui o denominador foi 5, então quintos. O denominador 8, oitavos. O denominador 4, quartos. O denominador 6, sextos. Então, você só precisa memorizar o denominador, porque o numerador é o nome do próprio número, certo? Letra E. Essa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 partes. Então, o denominador é 20. 20 partes. E o numerador, que representa a parte colorida da figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 partes coloridas. E como se chama essa fração?
nós aprendemos, né, que quando o denominador corresponde a outros números que não são nem de 2 a 9 e nem 10, 100 ou 1000, que tem nomes específicos, quando nós temos outros denominadores, como o caso de 20, eu vou escrever o nome do próprio número e acrescentar a palavra avos. Você se lembra disso? Então, essa fração aqui se chama 9, 20 avos. Ok? Eu escrevo o nome do número normalmente, ó, 9, 20 e acrescento a palavra avos, porque é um denominador qualquer que não tem um nome específico, como sextos, quartos. Para outros denominadores diferentes de 2 a 9 e de 10, 100 e 1000, nós não temos nomes específicos, então a gente tem que colocar o nome do número e acrescentar a palavra avos, certo? Na letra F eu vou deixar para você fazer. Então conte aí em quantas partes a figura foi dividida, coloque o número no denominador, depois conte as partes coloridas, coloque o número no numerador e aí escreva o nome da fração. Ok? Página 97, vamos lá. Pinte na figura a parte indicada pela fração. Então, aqui nós temos uma figura que foi dividida em 8 partes. Como você sabe, tia Verônica, sem contar? Pelo denominador. O denominador me indica em quantas partes a figura foi dividida. Então, essa figura foi dividida em 8 partes. E quantas partes eu vou pintar? Eu vou pintar o número do numerador, que indica o total de partes coloridas. Então, eu tenho que pintar 7 partes. Então, você vai pintar aqui, ó, 7 partes dessa figura que foi dividida em 8 pedaços. E na letra B, a figura foi dividida em 6 partes e você vai pintar uma, ok? 7ª questão. Escreva uma fração para representar a parte colorida de roxo de cada figura e depois escreva como se lê cada uma delas. É bem parecida com essa questão aqui, ó. Bem parecida com essa, tá? Vai escrever o nome, vai escrever primeiro uma fração e depois o nome da fração. Então, eu tenho aqui uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividida em 10 partes, então 10 é o meu denominador. Ó, 10 é o denominador, é em quantas partes a figura foi dividida? Em 10 partes. E dessas 10 partes, quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4. A parte colorida é o numerador, 4 partes. E aí vai escrever o nome dessa fração. Quando o denominador da fração é 10, nós chamamos de décimos. Então, aqui nós temos 4 décimos. É o nome dessa fração. 4 décimos. Certo? Eu vou fazer com você, eu não vou fazer a B eu vou deixar para você fazer porque ela é muito parecida com a A. Eu vou fazer a C com você, e aí você faz a B aí na sua casa, ok? Olha, a figura C representa uma placa do material dourado, e essa placa ela é dividida em 100 partes. Então, aqui a gente já sabe que o denominador é 100. Porque essa figura foi dividida em 100 partes. Dessas 100 partes, vamos ver quantas foram coloridas. Ó, 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa parte aqui todinha foram 4 linhas, 4 linhas de 10 cubos em cada.
10 vezes 4, 40. Então, essa parte aqui, ó, já tem 40 cubinhos. 41, 42, 43. Então, de 100 partes foram coloridas 43. Como se chama essa fração? Quando o denominador é 100, nós lemos centésimos. Então, a fração se chama... Deixa eu ver, é só diminuir aqui o tamanho da letra, porque senão não vai caber aí, porque a fração tem um nome maior do que as outras. Então, aí, ó, 40... Vamos lá. Peraí. Agora vai. 43. Não diminuiu. Não vai caber. Eu vou ter que aumentar o quadrinho aqui, ó. 43 centésimos. Porque o denominador é 100, ok? 43 centésimos. E aí você vai fazer o mesmo na letra D, que também é uma figura dividida em 100 partes. Então, também será centésimos. E aí você vai contar quantas são as partes coloridas para descobrir o numerador, ok? Página 98, vamos lá. Escreva uma fração para representar a quantidade de líquido em cada recipiente. Aí tem uma dica: cada recipiente está dividido em partes iguais. Então, aqui, ó, uma parte, 2, 3, 4, 5. Então, todos eles foram divididos em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o denominador de todos eles será 5, porque foram divididos em 5 partes. Então, o denominador 5. Agora, nós vamos ver dessas 5 partes, as partes coloridas. As partes coloridas vão ser representadas aqui, ó, por quantas partes foram cheias, ó. 1, 2. Então, aqui, ó, 2/5. Aqui, ó, uma parte cheia, uma parte colorida. Então, 1/5. E aqui foi o recipiente todo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5/5, um inteiro. Número 9. As partes da figura abaixo foram coloridas com várias cores. Que fração pode representar a parte dessa figura colorida de vermelho? Primeiro, nós precisamos descobrir quem é o denominador, em quantas partes a figura foi dividida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A figura foi dividida em 8 partes. Então, a gente já sabe que o denominador de todas elas será 8, porque tem 8 partes nessa figura. Então, vamos colocando já o denominador de tudo aí, ó. 8. E agora nós vamos descobrir os numeradores, a parte colorida. Qual fração corresponde à parte colorida de vermelho? Quantos quadradinhos vermelhos nós temos? Quantos retângulos vermelhos? Apenas um. Então, aqui, ó, 1/8 vermelho. De azul, nós temos 1, 2. Então, aqui, ó, 2/8 de azul. De rosa, nós temos 1, 2. 2/8 de rosa. E 1, 2, 3. 3/8 de amarelo. Entendido? Número 10. Pinte as figuras de acordo com o que se pede em cada item. Depois, escreva uma fração para representar as partes que você coloriu. Atenção nessa questão aqui, olha. Aqui na letra A,
está pedindo para a gente colorir mais do que a metade do inteiro. A metade seria aqui, ó. A metade dessa figura. Mais ou menos aqui, né? Ó, vou tentar fazer uma linha mais retinha. A metade seria mais ou menos aqui. Ficaria 1, 2, 3 quadrinhos mais uma metade para esse lado. 1, 2, 3 quadrinhos mais a outra metade para o lado de lá. Mais ou menos assim a metade. E aqui a gente tem que pintar mais do que a metade. Então, eu tenho que passar dessa linha aqui. Então, eu posso pintar, ó. Para ser mais do que a metade, eu posso pintar até aqui, ó. Ó. Esse quadrinho todo, porque aí vai passar da metade. E que fração eu tenho que usar para representar essa pintura que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 quadrinhos. Foi dividido em 7 partes. E aqui eu pintei 1, 2, 3, 4. Então, pode ser representado por essa fração, 4/7. Ou eu poderia pintar até aqui também, ó. Passei da metade também. E aí, ó, a figura foi dividida em 7 partes. E aqui eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Então, pode ser uma fração de 5/7. Ou eu poderia pintar até aqui. E aí, ó, das 7 partes que a figura foi dividida, aqui eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Ou das 7 partes que a figura foi dividida, eu posso pintar até aqui, ó. E aí eu pintaria as 7. 7/7. Então, você pode escolher pintar 4/7, e aí você vai pintar apenas 4 partes. Ou você pode pintar 5/7, e aí você vai pintar 5 partes. Ou 6/7, pinta 6 partes. Ou 7/7 e pinta a figura toda. Pode escolher uma dessas frações aqui para representar e para pintar. Apenas uma, tá? A tia Verônica fez as 4 para te mostrar as possibilidades de resposta. Mas você vai escolher uma para representar, ó. Escreva uma fração. Então, você pode escolher uma dessas 4 e a que você escolher é a que você vai pintar, ok? Agora, na letra B, está pedindo para a gente representar menos da metade do inteiro. Então, novamente, eu vou dividir essa figura na metade aqui, ó. Seria mais ou menos aí a metade da figura. Ó. Mais ou menos aí. 1, 2, 3 quadrinhos e um pedacinho para a esquerda. 1, 2, 3 quadrinhos e um pedacinho para a direita. Dividir ela na metade. Só que aqui nós temos que pintar menos que a metade. Então, eu não posso passar dessa linha. Então, eu posso pintar aqui, ó. Apenas um quadrinho é menos que a metade. Então, a figura foi dividida em 7 partes, igual a de cima. Ó, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A figura foi dividida em 7 partes. Eu posso pintar apenas uma e fazer a fração 1/7, ou eu posso pintar 2 partes e fazer a fração 2/7, ou eu posso pintar até aqui, ó, 3 partes e fazer a fração 3/7. E por que eu só posso ir até aqui? Porque se eu for pintar essa parte aqui, eu vou passar da metade da figura. E aqui diz que tem que ser menos que a metade. Então, você pode escolher uma dessas 3 frações para representar a letra B. Ou você vai pintar 1/7, ou 2/7, ou 3/7. Escolhe uma fração e pinte de acordo com a fração que você escolheu. Certo?
Página 99. Assim como os números naturais, as frações também podem ser representadas em uma reta numérica. Veja como podemos representar a fração 2/3. Então, primeiro, a reta foi dividida em 3 partes, porque a gente já sabe que o denominador representa o total de partes. Então, a reta foi dividida em, começou aqui no 0. Então, aqui, uma parte, 2 partes, 3 partes. Essas 3 partes foi representada pelo número 1, que significa um inteiro, ok? Dessas 3 partes, eles representaram a fração 2/3. Então, eles foram lá e representaram um total de 2. Então, aqui, uma, duas. 2 partes de 3, de um total de 3. Certo? Esse 1 inteiro aqui corresponde à fração 3/3. Por que, tia Verônica, 3/3? Porque a reta foi dividida em 3 partes, uma, duas, 3. Então, 3 partes. E essa parte aqui, é a terceira, uma, duas, 3. Essa é a terceira parte. Quando nós temos numerador e denominador iguais, significa que nós temos um inteiro. Por isso que eles colocaram o 1 aqui. Então, eles representaram 2 partes de um total de 3. E nós vamos fazer isso observando os pontos vermelhos. Nós vamos descobrir qual é a fração que indica o ponto vermelho em cada reta numérica. Então, primeiro nós vamos descobrir o denominador da fração. Em quantas partes a figura foi dividida? Vamos contar? Cada tracinho desse corresponde a uma parte. Então, aqui ela foi dividida em uma, duas, 3. Essa figura foi dividida em 3 partes. Então, aqui, o denominador é 3. E aqui, o ponto vermelho está em qual parte? 1. Né? Aqui é a primeira. Então, aqui, 1/3. Ok? Letra B. Vamos contar em quantas partes a figura foi dividida para a gente descobrir o denominador. Vamos lá. Vamos contar o total de partes, uma, duas, 3, 4. Então, essa figura, nessa reta, o denominador é 4, porque ela foi dividida em 4 partes. Agora, vamos ver o ponto vermelho está em que parte? Aqui, o ponto vermelho está na parte 1, 1. Então, aqui, 1/4. Vamos contar. 1, 2, 3. Aqui o ponto vermelho está na reta 3, no ponto 3. 3/4. Ok? Letra C. Vamos descobrir o denominador. Em quantas partes essa reta foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui o denominador é 10, porque a reta foi dividida em 10 partes. Agora, vamos descobrir os numeradores. Aqui o ponto vermelho está no ponto 1. 1, 2, 3, 4. Então, aqui o ponto vermelho é 4. Nós paramos aqui no 4, né? 5, 6, 7. Então, aqui 7. 1 décimo, 4 décimos, 7 décimos. Questão 12. Escreva uma fração que pode representar a parte colorida de roxo na figura ao lado. Nós já vimos que essa placa é dividida em 100 partes, não é isso? É igual a placa do material dourado que representa a centena. Então, são 100 partes, é o denominador da minha fração. Dessas 100 partes, qual é o numerador?
quantas partes coloridas? Apenas uma. Então, o numerador é 1. 1 centésimo. Na reta numérica, em quantas partes iguais a unidade deveria ser dividida para que fosse possível indicar a fração que você escreveu? Para eu indicar essa fração aqui, a figura teve que ser dividida em quantas partes? Em 100 partes iguais. Não é isso? Se o denominador da minha fração é 100, a figura precisou ser dividida em 100 partes iguais. Vamos responder então aqui, ó. Em 100 partes iguais. Vamos lá. Em 100 partes iguais. Letra B. Na reta numérica, a fração que você escreveu, essa fração aqui, está mais próxima do 0 ou do 1? Esse 1 aqui, lembrando que na reta numérica, esse 1 é um inteiro, é a figura inteira. Lembra aqui, ó, na reta numérica, esse 1 é um inteiro, é a fração toda. Então, nosso número 1 aqui, ó, o número que você escreveu, um quadrinho pintado, ele está mais próximo do 0 ou ele está mais próximo do 1 inteiro, da figura inteira pintada? Então, para a gente entender isso, vamos imaginar que essa linha aqui seja a nossa reta numérica. E eu vou dividir ela, ó, da mesma forma que foi dividida aqui, começando do 0, tá? Então, aqui seria o 0, ó, 0. E aí, eu teria que dividir essa figura em quantas partes? 100 partes, né? Claro que não vai dar para eu dividir aqui, mas seria 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou botar aqui, ó, reticências, né? Significa que são 100 partes. E a última parte seria um inteiro. Esse 1 inteiro corresponde a quê? Corresponde a 100 partes. Um inteiro, a figura inteira, as 100 partes, ó. Esse 1 inteiro é como se fosse representando as 100 partes em que essa figura foi dividida. Ok? E aí, onde ficaria a nossa bolinha vermelha? Igual aqui, ó. Onde ficaria a nossa bolinha vermelha? Como a gente só tem uma parte pintada, a bolinha vermelha estaria aqui, ó. No primeiro risquinho, uma parte pintada. Então, aqui nós teríamos 1 centésimo. 1 centésimo. Ok? Aí a pergunta é: a nossa fração 1 centésimo está mais próxima do 0, ó, tá mais perto aqui do 0, ou tá mais perto lá do 1 inteiro, lá no final das 100 partes? Está mais perto do 0, né? A gente tá aqui, ó, 1 é a primeira parte das 100. Então, tá bem mais perto do 0 do que andando tudo isso até chegar ao inteiro, a figura inteira, as 100 partes. Então, a resposta aqui na linha, agora eu vou apagar isso aqui tudo, ok? Que nós já entendemos, então, para poder eu liberar a linha para escrever a resposta aqui com você, ó. Então, a resposta aqui, a figura está mais próxima do 0 ou do 1 inteiro? Está mais próxima do 0. Entendido? Então, aqui nós finalizamos a nossa atividade de revisão de frações de hoje. Responda aí no seu livro com bastante capricho e daqui a pouco você terá aí para conferir as suas respostas o nosso gabarito. Combinado? Um beijo para você.